terra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, contemplar e ver, Senhor, as pessoas oprimidas por obras de macumba, por obras de feitiçaria, e agora, nesta hora, meu Salvador, em nome de Jesus Cristo, nós o repreendemos. Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia 17 de setembro de 2025 e nós estamos aqui para mais uma vez glorificar e exaltar o nome do Senhor através desse vídeo, através do YouTube. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Evangelho Raiz. A palavra de Deus diz que Deus ele é imutável, ele não muda. Nele não há sombra, nem sequer uma sombra de variação. E nós, no início desse vídeo, escutamos uma oração com o saudoso missionário Davi Miranda. E talvez eu até concordo com você, que existiam alguns exageros, porque nós temos que saber diferenciar o que é doutrina, que doutrina quer dizer ensinamento, de costumes. Costumes é uma coisa, doutrina é outra. E a IPDA, assim como a Assembleia de Deus, nessa época bem antiga, não sabia diferenciar uma coisa da outra. Tudo era doutrina, né? Então, proibia-se isso, proibia-se aquilo outro. Mas eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda com toda a sinceridade do teu coração. Deus, ele operava mais naquela época ou agora? Os dons eram manifestos mais naquela época ou agora? O batismo com o Espírito Santo você via mais naquela época ou agora? O operar do Senhor você via mais naquela época ou agora? Eu quero que você seja bem sincero, porque na realidade nós temos que ter equilíbrio. Mas quando você compara a igreja de hoje, o que nós estamos vivendo hoje, com a igreja daquela época, irmãos, não tem comparação. Não tem comparação. Com todos os exageros. Não tem como comparar. Não tem. Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus em setembro de 1992, e olha que já foi nos anos 90, irmãos, eu via coisas tremendas dentro da igreja, coisas tremendas, eu via manifestações extraordinárias do Espírito Santo, tanto é que quando eu aceitei a Jesus eu fiquei maravilhado, quando eu vi os dons do Espírito Santo serem derramados e usados na igreja, dons de profecia, de revelação, línguas, interpretação de línguas, sabe, expulsão de demônios. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Sabe, eu via o poder de Deus, sentia o poder de Deus, a atmosfera espiritual, e eu falei, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. E comecei a buscar os dons, comecei a buscar o batismo no Espírito Santo, que para mim era o mais importante. Por quê? Porque foi passado para mim que sem revestimento de poder, você não consegue fazer a obra de Deus da maneira que tem que ser feita. E aí eu comecei a buscar. Com 28 dias eu passei pelas águas. Era uma sede muito grande que eu tinha do Senhor e tenho até hoje, graças a Deus. Com 30 dias eu fui batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, que é o mais correto. Fui batizado, fui cheio, abri a boca, um sorriso enorme, uma alegria invadiu o meu ser. Sabe, eu fiquei numa alegria tão tremenda, uma terça-feira, cultos de doutrina na sede, lá na Assembleia de Deus de São Cristóvão, no campo de São Cristóvão, o saudoso pastor Túlio Barros Ferreira, no pastor presidente. E eu com uma alegria, irmãos, eu queria falar para os irmãos que eu conhecia, fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, uma alegria tremenda, e eu, nabanto como nai, e hoje, irmãos, não se fala mais em batismo no Espírito Santo, e pior, ainda tem pastor presidente de igrejas que falam que não precisa mais ser batizado no Espírito Santo.
Fomos fazer a obra na Paraíba. Chegou lá um pastor lá de uma Assembleia de Deus, que eu não vou dizer o nome nem o campo. Falou que não precisava mais ser batizado no Espírito Santo. Irmãos, ele está invalidando o que Jesus falou. Está invalidando uma ordem do Senhor. O Senhor falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Como pode, irmãos? Como pode a igreja ter mudado tanto? Como pode, irmãos? Eu fico imaginando, eu falo: Senhor, como pode uma coisa dessa? Por isso que você vê igrejas, irmão, que você entra, cultos que você entra e você não vê absolutamente nada. O que existe hoje são movimentos. Movimentos do Espírito Santo. É um movimento aqui, um movimento ali, um movimento aqui, uma manifestação ali, um movimento ali. Mas quando você vê, você não vê o que eu vi. Irmãos, eu vi cego sendo curado do meu lado. Eu vi paralítico levantando da cadeira de roda. Sabe, eu vi demônios manifestando por causa de uma revelação. Sabe, eu vi coisas tremendas dentro da igreja e vi fora também, graças a Deus, quando o Senhor me levou para o campo missionário. Eu vi coisas extraordinárias. Eu vi uma mulher com uma perna paralisada, irmãos, dura igual um pedaço de pau. Saímos de lá, a mulher começou já a dar os primeiros passos. Com uma semana a mulher já estava andando normalmente. Sabe, eu vi feridas sendo fechadas, aquela ferida com aquela salmoura, e depois a pessoa que estava com o risco de amputar a perna, foi lá, a ferida sarou. Irmãos, então é esse Deus que eu creio, é esse evangelho que eu creio, é esse evangelho raiz que eu creio. Sabe, o evangelho de poder, o evangelho de manifestação do Espírito Santo. Agora, para que isso aconteça, há um preço a se pagar. E qual é o preço a se pagar? Obediência. Renúncia. Obediência e renúncia, não tem outro preço. É você obedecer a palavra e você renunciar. E buscar, orar, buscar, jejuar, palavra, monte. Buscar o teu contato com o Espírito Santo, a tua intimidade, ouvir a voz do Espírito Santo, saber quem é Ele, buscar saber quem é Ele, buscar intimidade, buscar experiência, como no dia que Ele apareceu para mim, às 3 horas da manhã, que eu estava dormindo, e Ele me arrebatou. É isso, irmãos, você não escuta mais dentro da igreja hoje. Aonde estão os testemunhos? O Senhor me arrebatou, o Senhor me levou em tal lugar, o Senhor na Banto, como na Aragai. Tu não escuta mais, irmãos. Você não escuta mais isso. Hoje em dia, sabe o que se escuta? Lamento de quem é crente raiz. O lamento de como está a igreja hoje. O lamento do que se tornou a igreja hoje. Desculpa, irmãos, eu sou bem sincero, em alguns lugares, uma bagunça. Um mundanismo terrível. O mundo entrou dentro da igreja. Sabe, cultos carnais. Manifestações carnais. Muita empolgação. Você vê muita emoção, cultos emocionais. Pessoas pulando, como se tivesse uma bagunça, irmão. Igreja não é isso não, irmãos. Igreja não é isso não. Igreja é manifestação de poder de Deus. Igreja é você entrar, louvado seja Deus, e guardar os teus pés, porque você está no lugar santo, porque teria que ser um lugar santo, porque o altar teria que ser um lugar santo. Louvado seja Deus, com ministério, irmãos, de homens de Deus, com visão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, com manifestação do poder de Deus, com dom de discernimento, de saber quem está ali e quem não está, de saber quem é o picareta, quem é o pilantra, quem é o safado. Desculpe falar assim, irmãos. Sabe, mas pessoas que estão dentro da igreja hoje, que você olha e acha que é uma coisa e não é, e quando você vai ver, lá dentro tem um pedófilo escondido. Sabe como a gente vê, irmão? Tem casos assim, irmãos. A gente tem que espremer o carnegão até ele sair, irmãos. Tem feridas no nosso meio, irmãos, tem coisas no nosso meio terríveis. E por que não é manifesto? Porque o ministério não busca, irmãos, o Senhor como deveria buscar, sabe? Não busca. E aí você vê homens em adultério com 2, 3 mulheres, você vê homens bebendo bebida alcoólica, homens escondendo bebida dentro de casa, no quarto, com geladeira pequenininha, ainda ameaça a empregada, se a empregada denunciar.
Sabe, são coisas terríveis que eu não posso nem falar aqui, já chegam os escândalos que a gente vê. Então o que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo é que o Espírito Santo, ele tem sido expulso da igreja. O Espírito Santo tem sido colocado para fora. E aí o que você vê? Manifestação, mais uma vez eu vou falar, manifestação de sabedoria humana. É o que eu estudei, é o que eu aprendi, é a minha sabedoria, é a minha teologia. Irmãos, não sou contra, mas tem pessoas que foram chamadas para isso, tem pessoas que não. Porque você acaba acreditando e confiando mais na tua sabedoria, no teu eu, na tua capacidade intelectual, do que no próprio Espírito Santo. E é Ele que sabe o que a igreja precisa, é Ele que sabe o que a irmã precisa, o que o irmão precisa, o que eu preciso, é Ele que me conhece no profundo, é Ele que conhece o Senhor, louvado seja Deus. O próprio Paulo fala que não tem ninguém que entenda o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a não ser o Espírito Santo. Então Ele se comunica com o nosso espírito, louvado seja Deus. É Ele que traz os mistérios, é Ele que revela o que está acontecendo na igreja, é Ele que traz o profundo, o oculto e o escondido, é Ele que revela uma vitória, que revela algo que está acontecendo, que revela o demônio escondido, louvado seja Deus, que conhece o que está acontecendo na tua casa, na minha casa. É Ele, irmãos, por isso que o Senhor falou: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Irmão, sem um Consolador nós não somos nada. Sem um Consolador a igreja não é nada, absolutamente nada. Então que a gente volte, irmãos, a ser crente raiz. Ah, irmão, mas eu não vou fazer isso não, porque eu vou me tornar um crente quadrado. Então fica redondo, irmãos. A Nova Jerusalém é quadrada, tu não vai entrar lá. Tu não vai entrar lá. Sabe, crentes amargurados, crentes com raiz de amargura no coração, crentes que não perdoam, crentes que tomam a Santa Ceia sem perdoar o irmão, sem falar com o irmão A, com o irmão B, com ódio, com rancor. Eu não falo com ele, perdoei, mas eu não falo. Tu vai para o inferno, irmão. Que isso? Tu vai para o inferno, irmão. Porque sem perdoar não sobe, não sobe, não sobe. Você vai lá em Mateus capítulo 18 que você vai ler lá o que aconteceu com aquele homem, porque ele simplesmente foi perdoado pelo rei, mas não perdoou o seu conservo. Vai lá, irmão. A Bíblia diz que ele foi entregue aos atormentadores. E quem são os atormentadores? Demônios, irmãos. Por isso que você vê crente endemoniado, crente sem libertação. Sabe, você vê crentes manifestando. Que é isso? Crentes manifestando, irmãos. Louvado seja Deus. Ah, irmãos, vamos voltar. Vamos voltar. Põe a mão na cabeça e vamos voltar. Vamos. Ah, mas a minha igreja não quer. Volte. Vai para o monte. Vai buscar o Senhor. Vai buscar a tua salvação. Vai buscar o teu contato, a tua intimidade. Se a tua igreja não quer, se o pastor não tem essa visão, sai de lá. Que isso, pastor? Sai de lá antes que você morra espiritualmente. Tem crentes mortos espiritualmente. Tem crentes doentes dentro da igreja. Crentes mortos dentro da igreja. Por quê? Eu não estou aqui chegando para você e falando para você sair, não, irmão. Não, não é isso. É que você tem que ir para um lugar sadio. Igreja é pronto-socorro. Igreja tem que ser um pronto-socorro espiritual, aonde você encontre uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, aonde você seja abraçado com carinho, com amor, aonde alguém compre a tua briga, onde alguém chegue lá e compre o que você está passando e trabalhe com libertação, com cura, com batismo no Espírito Santo, com palavra, com estudo bíblico, com escola bíblica dominical, culto de doutrina, culto de ensinamento. É isso, irmão, igreja é isso. Louvado seja Deus. Mas quando você não tem isso, aí fica difícil, irmãos. Aí fica difícil. E você acaba dentro de uma igreja doente, uma igreja mundana, onde tem que trazer o mundo para dentro da igreja, em festas mundanas, manifestações mundanas. Oh, meu Pai, tem misericórdia. É por isso que você vê a igreja do jeito que está hoje. Mas, irmãos, eu não abro mão daquilo que eu aprendi e da forma que eu aprendi. Não abro mão, irmãos, não abro mão. Sou crente raiz, sim. Vou para o monte, busco, oro, jejuo, sabe, busco, falo: Senhor, tem misericórdia, trabalha na minha vida, sou pecador, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, Senhor, me ajuda, e desço, porque eu sei que o caminho é esse, não tem outro não. Não existe ninguém bom não, irmãos. Ah, eu sou bom, não tem ninguém bom não.
Se não for o Espírito Santo na nossa vida, tu não é bonzinho não, irmão, nem eu. Entendeu? Se não for Ele guardando, se não for Ele trabalhando, se não for Ele insistindo, se não for a misericórdia dEle na nossa vida, irmão, misericórdia. Então que você possa ficar com essa reflexão de hoje, né? Como está a tua vida? Como está a tua vida, irmãos? Como está a congregação que você congrega, onde você congrega, a igreja que você congrega, a igreja que você vai? Será que realmente é o Evangelho raiz? Será que você lê a Bíblia, lê o Evangelho, lê o livro de Atos dos Apóstolos? E será que é realmente isso que você tem visto lá? Vou deixar essa pergunta para você e vamos orar em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, nas tuas mãos nós nos encontramos. E eu quero te pedir, Senhor, conscientiza o meu irmão e a minha irmã que nós precisamos de Ti. Conscientiza o meu irmão e minha irmã que sem o Teu Espírito, Senhor, nós não somos nada. Conscientiza que o Senhor, antes de subir aos céus, enviou o Consolador para que Ele agisse e operasse no meio da igreja. Nós precisamos do Senhor, dos seus ensinamentos. Precisamos ter intimidade, ouvir a sua voz, andar no Espírito. Senhor, o que é a igreja sem o Espírito Santo? Não é absolutamente nada, a não ser um ajuntamento de religiosos. Porque se o Senhor não estiver ali no meio para operar, para revelar, para trabalhar, meu Senhor, nós não vivemos o verdadeiro Evangelho, o Evangelho raiz. Então, meu Senhor, eu te peço, conscientiza o meu irmão e minha irmã que está ouvindo essa oração agora. Conscientiza que nós precisamos buscar, que nós precisamos renunciar, que nós precisamos descer, que nós precisamos obedecer. O que o mundo tem a oferecer, nada. O que o mundo tem a dar para nós, nada. O que o mundo vai levar para a eternidade, nada, porque vai ser tudo modificado, queimado e transformado. Então, Senhor, nos faz nos apegarmos a Ti. Nos faz, meu Senhor, não perdermos tempo com aquilo que edifica. Meu Senhor da glória, trabalha no nosso meio, trabalha no nosso coração, no nosso interior, na nossa mente. Traz de volta o Evangelho raiz, traz de volta o desejo e a sede de Te buscar, de nos separar, de orar, de ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, descer, buscar os Teus mistérios, buscar o batismo com o Espírito Santo, aquele que não é batizado ainda, para que ele experimente esse poder, essa graça sobre a nossa vida, porque só quem foi batizado sabe o que significa, sabe o que sentiu. Só quem é batizado sabe. Quando a gente começa a falar em línguas, quando desce aquele poder, aquela manifestação, o nosso corpo arrepia, a gente sente aquela coisa gostosa e gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor, e somos levados para outra dimensão, entramos nos Teus mistérios, naquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor tem. Então ajuda o meu irmão e a minha irmã a buscar, porque os tempos são outros, agora está muito mais difícil, tem igrejas que não buscam mais, igrejas que não acreditam mais. Meu Senhor, tem misericórdia, mas eu creio, Senhor, no Teu poder, eu creio na Tua manifestação, eu creio na Tua graça. Eu creio naquilo que o Senhor ainda faz, eu creio naquilo que eu leio na Bíblia. Louvado seja Deus que é a verdade. Então opera, então, Senhor amado, batalha, nos ajuda na nossa fé, acrescenta-nos fé, meu Senhor. Dai-nos dom do discernimento de espírito, dom de maravilha, dom de cura. Louvado seja o nome do Senhor, dom de línguas, interpretação de línguas, dom da ciência. Louvado seja Deus, os 9 dons do Teu Espírito. Distribui, Senhor, na nossa vida, distribui na Tua igreja, faz cair por terra, meu Senhor amado, a armadilha, os laços, toda a obra do inferno, o espírito do engano que está dentro da Sua igreja, se fazendo passar pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus, aqueles que estão de engano na Tua casa, diz a Tua palavra que não permanecerão. Então nos ajuda, Senhor, abre os nossos olhos, coloca os nossos olhos como chama de fogo, que tudo purifica, aonde passa os olhos não fica nada escondido, meu Senhor da glória.
trabalha na nossa audição espiritual, para que a gente possa ouvir o mundo espiritual. Louvado seja Deus, na sensibilidade, aonde nós chegarmos, nós vermos o ambiente, olharmos o ambiente, sentirmos o ambiente. Meu Senhor, eu te peço, nos ajuda. Meu Senhor, eu creio que o Senhor ainda pode batizar com o Espírito Santo, encher crente. Louvado seja o nome do Senhor, colocar o desejo de te buscar, de ler, de meditar, de se separar, de obedecer. Louvado seja Deus, de pagar preço. Meu Senhor, eu te peço, enche a tua igreja, enche o meu irmão e a minha irmã que está ouvindo essa oração, enche, faz ter experiências contigo, faz ele saber o que é ter experiências com o teu Santo Espírito, meu Senhor amado, e opera, porque, meu Senhor, quando nós temos uma igreja cheia, uma igreja, meu Senhor amado, que busca, uma igreja que ora, uma igreja que desce, uma igreja que jejua, uma igreja, meu Senhor amado, que paga preço para quê? Preço para ser usado, preço para se santificar, para se separar. Meu Senhor, coisas maravilhosas e extraordinárias começam a acontecer no mundo espiritual. Meu Deus, toma cada um nas tuas mãos, coloca essa sede, Senhor, coloca essa sede, Senhor, no nosso coração, para a glória do teu santo e eterno nome. Levanta a nossa vida, meu Senhor, e nos dá vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se eu for falar do Espírito Santo, eita Jesus, louvado seja Deus. Nós vamos ficar aqui muito tempo. Louvado seja o nome do poderoso de Israel. Eu quero que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha essa sede, a mesma sede que eu tenho, irmãos. Eu tenho muita sede das coisas de Deus, sabe? Como eu tenho sede. Eu sei que isso é o Senhor que coloca, porque nós, pela nossa carne, sabe, pelo nosso ser, pelo nosso eu, irmãos, a gente só busca se deixar só coisa mundana, só aquilo que não agrada ao Espírito Santo, porque é a inclinação da carne. Mas quando o Espírito coloca dentro de nós esse desejo, essa sede pelas coisas de Deus, irmão, isso é maravilhoso. Então que o Senhor possa colocar essa sede em você, que o Senhor possa te encher, em nome de Jesus, que você possa sentir sede, vontade de buscar os mistérios, louvado seja Deus, de entrar no espiritual, nas dimensões do Espírito, buscar as coisas que vêm do alto, sabe, ver o mundo espiritual, sentir o mundo espiritual, ouvir o mundo espiritual. Irmão, isso é muito tremendo. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Não esqueça de curtir, coloca o teu joinha, porque aí o YouTube entende e ele coloca mais vezes para aparecer quando as pessoas entram ali para ver os vídeos, aquele vídeo aparece mais. Para quê? Para que as pessoas vejam, escutem e sejam edificadas. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar. Compartilhe, irmãos, para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Em nome de Jesus, para que o meu nome seja glorificado, seja conhecido, não, para que o poder do Evangelho, as mensagens, as orações entrem nos lares, em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor, pela infinita misericórdia, tem usado a minha vida, irmãos, tem usado a minha vida. Então, em nome de Jesus, ajude a espalhar essa semente do Evangelho, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.